O Inter apresentou na última segunda-feira à noite uma série de ações do futebol agora para 2023. Foi para os conselheiros do clube. Entre elas, a renovação do Johnny, um encaminhamento de 6 reforços e algumas outras questõezinhas, principalmente financeiras. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Baita terça-feira para todo mundo, finalmente uma chuvinha, né? E um ventinho até, porque olha, cara, tava difícil esse calor, né? Pelo amor de Deus, Porto Alegre tava um forno alegre, aquele que a gente tá acostumado no verão. Então é o seguinte, ó, aproveita agora, te esparrama no sofá se tu consegue e vem comigo porque a gente vai falar do Internacional, atualizar algumas informações do Inter e aproveitar para entender um pouquinho mais do futuro do nosso clube aí nesta janela. Porque ó, tem renovações, tem uma questãozinha envolvendo o Pedro Henrique que eu fui atrás aí e depois quero conversar com vocês também. Quero falar sobre o Ener Valencia e essa tour que o Internacional está fazendo pela Europa. Tem muita coisa para a gente tratar. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, não sai daqui, fica até o finalzinho do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e também entra lá em kto.com e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet, beleza? Vamos lá, eu vou falar rapidinho também do treino, gente, porque hoje, na parte da manhã, teve aquele treino semi-aberto, como a gente costuma brincar aqui, né? E aí o Internacional, a gente conseguiu ver que o Inter ficou com 2 jogadores na academia fazendo trabalhos especiais. Alan Patrick e Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo até tudo bem, porque o Rodrigo Moledo é bem provável que não vá ser titular agora no jogo de quinta-feira contra o São José no estádio Beira-Rio. Mas o Alan Patrick inspira uns cuidados, né? Porque o Alan Patrick vem jogando todos os jogos, daqui a pouco pode ainda ter que dar uma segurada, porque vocês lembram, né? No ano passado, por exemplo, como ele veio de uma temporada de uma cirurgia e tal, ele não jogou 90 minutos, ele jogou uma vez só 90 minutos contra o Fortaleza. E agora ele já jogou todos os jogos da temporada e boa parte, quase todos 90 minutos. Então acho que de repente ele vai ter que dar uma segurada, vai ter que dar uma esperada e aí a gente vai ter que ver o que o Mano Menezes vai fazer para então ter um articulador, né? Então a gente vai tratando sobre isso agora, provavelmente no treino de amanhã a gente vai conseguir ver para onde o Mano Menezes vai levar o Internacional. Mas eu quero falar com vocês então sobre essa apresentação aos conselheiros proposta pelo Departamento de Futebol, não só o profissional quanto da base. O Gustavo Grossi também falou para os conselheiros as ações que o Internacional fez ao longo aí de 2022 e tal, e também o que pretende, melhor dizendo, né? Não é nem bem quer, mas pretende para 2023. Primeiro de tudo, o Inter, diferente do ano passado, né, quando deu aquela polêmica da meta esportiva e a meta, se for olhar, a meta de performance, né? Então, dessa vez, a financeira, melhor dizendo, né, a esportiva e a financeira, o Internacional falou muito claro, né? Foi muito claro. O Inter vai entrar para ganhar todos os campeonatos. E assim tem que ser, o Inter é um clube grande. Mas no quesito de metas financeiras, a gente tem algumas questões importantes para destacar. O Inter vai chegar, por questão de grana, ele quer chegar, ele almeja chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. O que vier além da das quartas de final da Copa do Brasil é acima da rubrica, né? É dinheiro a mais. O Inter também quer chegar na semifinal da Libertadores em termos de finanças, em termos de ganhar dinheiro com a Libertadores. Ou seja, se chegar na final, daí vem rubrica a mais, vem grana a mais do que está projetando. E também dentro do Campeonato Brasileiro, G4. O Inter espera ganhar o dinheiro dos 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E aí, para isso, tá renovando com o Johnny. Nos próximos dias vai ser anunciada a renovação do Johnny. Por que, Ernest? Se ele tem contrato ainda um pouco maior, um pouco mais... É até 2024 o contrato dele, final de 2024. Só que assim, o Johnny é o último da leva de titulares que não teve aumento e até mesmo da gurizada, né? Tu pode ver que o Estevão renovou, Lucas Ramos renovou, os outros guris da base todos renovaram e o Johnny não. Então o Johnny tem, como ele também tem o assédio da Europa, ele tá
ganhando uma valorização para aquela multa também ganhar um acréscimo, né? E também aí a valorização salarial. O Inter quase sempre faz ali 2.000 vezes o salário dele. Então, por exemplo, se era 100 para 200, foi basicamente o dobro agora de multa para o cenário nacional. Então, pro cenário internacional, quase sempre é ali aquela casa dos 60 milhões de euros. Ele não vai sair pela multa, né? É muito mais uma garantia jurídica isso para o Inter, de repente não se vê mal em maus lençóis. O Inter também garantiu que vão vir 6 reforços nessa temporada. E aí a gente tem que falar sobre isso. Porque... deixa eu só falar também rapidinho do Pedro Henrique, tá? Já que a gente está falando da renovação do Wanderson. O pessoal da Revista Colorada trouxe de que emperrou a renovação do Pedro Henrique. É que assim, não é questão de emperrar, talvez não seja essa bem a palavra, tá? O que eu tenho de informação é o seguinte, o Inter vai tratar com o Pedro Henrique agora no meio do ano, uma ampliação de contrato. O contrato dele também vai até 2024. E aí, além de uma bonificação salarial, de aumentar o seu salário, porque hoje o Pedro Henrique, além de ser o artilheiro do Campeonato Gaúcho, ele é o principal jogador da temporada, vai ter outras bonificações em termos de metas. Pelo menos é o que me contaram agora nessa tarde com algumas coisas que eu pude apurar. Tem a possibilidade dele sair? Olha, sempre tem, né? Porque principalmente se for uma proposta boa para o Inter, se for uma proposta boa para o jogador, se analisa e sai. Mas hoje, no momento, não é o interesse do Pedro Henrique sair. Não é o interesse do Pedro Henrique sair, até porque é colorado, vive dizendo que está bem aqui, é um jogador de grupo, é um jogador muito bem quisto dentro do vestiário também. Então, nesse sentido, não se preocupem. Agora, que o Inter tem que pegar e dar uma valorização para ele em cima de tudo que ele vem fazendo, eu acho até justo. Então vamos lá, vamos falar sobre os reforços, daquela questão lá que eu disse dos 6 reforços que o Inter planeja. Dos 6 reforços, 2 já estão garantidos, né? Que é praticamente o Arangues e o Luiz Adriano. Agora tem mais 4 que o Inter ainda pretende. O que se sabe, um zagueiro, um atacante no mínimo, mais um atacante além do Luiz Adriano, e aí um meia e de repente um cara para jogar pela ponta. Então seriam esses 4 jogadores. Aí teriam ainda o Ener Valencia, que é uma coisa que a gente tem que falar agora nesse vídeo, e também a gente tem que falar do Cuéllar. Porque olha só, isso é uma coisa importante a gente destacar também. Aumentou hoje à tarde o limite de estrangeiros. Tá? A CBF, por unanimidade, aumentou o limite de estrangeiros dentro das competições nacionais de 5 para 7. Ou seja, o Inter que já tem o Depena, o Gabriel Mercado e mais ainda o Bustos, pode botar mais outros 4 jogadores ainda para fazer a sua composição de grupo. O Cuéllar e o Ener Valencia, por exemplo, se viesse, seriam 5, né? Então aí teriam ainda mais oportunidade. Agora a questão é a seguinte, o que está se falando dentro, no nome do Ener Valencia? O empresário do jogador está deixando muito claro que ele pretende ou está em tratativas de renovar com o Fenerbahçe. Mas, ao mesmo tempo, na Europa, na Premier League, tem o interesse do Aston Villa no jogador. Então, se vocês entrar de repente no perfil do jogador, em qualquer desses sites aí de perfis de atletas e tal, vocês vão ver que ele já jogou na Premier League, né? Ele jogou no West Ham e também jogou no Everton. Ele é conhecido lá na Premier League. Então, tem essa questão que eu vou te começar a dizer o seguinte: se tem clubes da Europa interessados no Ener Valencia, a competição vai ficar maior e eu não duvido que o Inter já comece a olhar para outros jogadores, como, por exemplo, o Luiz Muriel, que está no Atalanta e que a tendência é que ele não fique no Atalanta, ou até mesmo outros atletas, de repente, aí que possam vir a ficar em final de contrato. E aí a gente vai ter que, de novo, começar essa novela ou recomeçar essas novelas de onde o Internacional vai tentar amarrar seu burro, né, nessa questão aí de principalmente buscar um camisa 9. O alemão e o Luiz Adriano, para uma Libertadores, certamente é insuficiente.
Meu, se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais e vou dizer, te inscreve no canal, 22.300 já, hein? Já passamos de 22.300, vem junto, porque vale muito a pena a gente continuar trocando uma ideia e aprendendo sobre o nosso Inter, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!